Você sabe quais são as suas habilidades nesse mundo virtual? Eu sou o Carlo, esse é meu canal, onde compartilho dicas práticas para melhorar e desenvolver as suas vendas B2B. Quando a gente está falando no mundo virtual, e eu acho que depois da pandemia, né, e a gente ainda está em processo de sair dela, ainda muita coisa continua parecido, mas está mudando, né? É muito importante a gente refletir, né, sobre esse tempo todo e o que nós aprendemos com tudo isso que aconteceu, que nos empurrou para o mundo virtual. Eu converso com muitos vendedores, tanto agora como durante a pandemia, né? E é uma reclamação constante e comum, Carlos, eu não consigo mais ver meus clientes, eu não consigo fazer uma reunião olho no olho, isso é diferente do que o virtual, né? O virtual é muito difícil, é muito ruim, né? Eu prefiro realmente o presencial, tá? Olho no olho do cliente, a gente sente melhor, né, o que o cliente está pensando e assim por diante. Sem dúvida nenhuma, quando a gente tem esse contato mais pessoal, olho no olho, a gente consegue fazer uma leitura de um monte de coisas que no mundo virtual é um pouco mais difícil. Mas vamos ser práticos, né? O mundo mudou e nós precisamos mudar também. Nós precisamos, né, desenvolver essas habilidades, principalmente relacionadas com as videoconferências, de como a gente pode trazer mais próximo esse mundo presencial para o mundo virtual, ou seja, como nós nas nossas interações podemos fazer isso. A primeira dica é a seguinte: não fique numa reunião virtual pensando na reunião presencial. Você está numa reunião virtual, aprenda a se desenvolver, aprenda a fazer as leituras que o virtual te permite, né? Use as câmeras, use a sua, peça para o cliente usar a câmera dele, para você ir acostumando e desenvolvendo essa habilidade que você desenvolveu quando estava no presencial, né? O presencial você desenvolveu e você se sente confortável porque você passou boa parte da tua carreira fazendo essas visitas presenciais. Agora tem o mundo virtual, você precisa desenvolver essas habilidades também da mesma forma do virtual. Então eu sempre digo, pare de se queixar que não está conversando com o cliente presencialmente e procure realmente tirar o máximo daquele contato virtual que você está tendo a oportunidade. Até porque na prática o que eu percebo é que os clientes cada vez mais vão trabalhar nos primeiros contatos de forma virtual. Somente depois que você avançar um pouco mais no processo de vendas, você vai ganhar o direito do presencial. Claro que cada empresa, cada tipo de venda é diferente, mas isso é uma prática que eu estou percebendo que veio para ficar. Então, os primeiros contatos virtuais vão ser realidade cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, desenvolver essas habilidades da videoconferência, que eu já dei algumas dicas aqui para vocês, é fundamental. E reforço, né, o mindset, a crença de que você só consegue ter uma interação boa com o cliente presencialmente tem que ser atualizada. Você tem que também criar a capacidade de fazer essa conexão também no virtual. Além disso, naturalmente, o que vai acontecer, o que já aconteceu, o que continua acontecendo? À medida que esses contatos pessoais e presenciais são mais difíceis, existe uma grande carência, tanto da nossa parte como da parte do cliente, dessa relação interpessoal, certo? Então, todas as interações cada vez vão se tornar mais sensíveis, mais relevantes. No presencial, muitas vezes você fazia uma visita, fazia outra, não ia muito bem, mas você sempre tinha alguma chance de recuperação. Aqui no virtual, se você errar a mão já na primeira conversa, você provavelmente vai ter mais dificuldade, inclusive, de fazer reunião presencial. Então, as habilidades interpessoais e comportamentos, né, para você conduzir um processo virtual, são mais sensíveis e mais importantes. Principalmente as questões de habilidades comportamentais, né? Você tem que ser mais criativo, até na forma que você vai conduzir a sua videoconferência virtual, você vai criar outros elementos. Você tem que também ter essa parte de pensamento crítico, né? Saber fazer as perguntas relevantes para o cliente no momento do virtual. Você precisa ter flexibilidade, dependendo de como o cliente está interagindo com você, você vai ter que se ajustar rapidamente ali no virtual. Você precisa realmente ter um pouco mais de criatividade também no sentido de quais são as ofertas, as condições que você vai trazer em função do que o cliente está solicitando. Então tem uma série de coisas aqui que são habilidades comportamentais que continuarão sendo importantes,
mas eu diria que elas ficarão mais sensíveis. Logo, você precisa dar uma atenção toda especial a todas elas. O mundo virtual demanda mais capacidade, mas como eu sempre digo, pare de reclamar que você não consegue falar mais presencialmente. Desenvolva suas habilidades no mundo virtual. Bom, falando em mundo virtual, espero que todas essas dicas, esses comentários que você ouviu agora sejam extremamente úteis para você. E peço também que você dê da sua curtida aqui, né, porque isso também ajuda a gente a fazer essa informação que você recebeu chegar em mais pessoas e elas podem se beneficiar de tudo isso, assim como você se beneficiou agora. Então conto contigo, né? Dê a sua curtida para que a gente possa chegar em mais pessoas.